Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a estudar o assunto de vínculos geométricos, beleza? Então, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a discutir sobre os vínculos geométricos, sobre os principais vínculos, eu acho que uma boa questão a ser discutida aqui é por que a gente tem que estudar vínculo geométrico. Qual que é a importância do vínculo geométrico na física, né? Por que a gente tem que estudar vínculo geométrico? Por que a gente tem que dar tanta importância para isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente, quando a gente vai estudar vínculo, quando a gente vai estudar o movimento de um corpo, a gente sempre usa as famosas leis de Newton para descrever o movimento do corpo, né? Então a gente tem aqui na física as leis de Newton. Então isso aqui é de uma importância muito grande porque ele relaciona a interação que um corpo tem com o outro com a aceleração daquele corpo, né? Então a gente tem lá as três leis de Newton que vão descrever o movimento de um corpo, né? Então, primeira lei, segunda lei e terceira lei. Então, elas são muito importantes. Porém, uma coisa que a gente percebe na mecânica é que as leis de Newton, por si só, elas não são suficientes para descrever o movimento dos corpos. As leis de Newton, por si só, elas não são suficientes. A gente precisa do que a gente chama de vínculo geométrico. Sem os vínculos geométricos, a gente não vai conseguir descrever o movimento dos corpos, principalmente quando a gente tem um sistema de corpos e cada corpo está relacionado com o outro de alguma forma. Ou seja, eles estão vinculados um com o outro de alguma forma, né? Então, o vínculo é como se eu estivesse falando de uma relação de dois corpos entre si, certo? E o geométrico é porque essa relação ela está totalmente relacionada com a geometria do corpo. Então, uma esfera se interage com um corpo de uma forma, um cubo se interage com um corpo de uma forma completamente diferente, exatamente por causa da geometria do corpo. Então, a gente precisa de duas coisas para equacionar o movimento dos corpos, para estudar como que o corpo vai se comportar, como que um sistema de partículas se comporta quando uma determinada força atua sobre o sistema, né? Como que cada corpo vai se comportar? A gente precisa das leis de Newton e a gente precisa dos vínculos geométricos. Uma coisa que eu percebo muito é que muitas pessoas têm dificuldade em mecânica, né? E quando você vai perceber, a pessoa, muitas vezes, ela estudou muito o assunto, ela tem muito conhecimento do assunto, mas ela tem muito conhecimento nas leis de Newton. Porém, quando ela vai abordar os vínculos geométricos, ela não tem tanto conhecimento. E o problema está exatamente nos vínculos geométricos. Então, muitas vezes, as pessoas às vezes elas acham que não aprenderam mecânica o suficiente porque elas não conseguem aplicar as leis de Newton no exercício. Mas por que elas não conseguem aplicar? O problema delas, muitas das vezes, não está na lei de Newton em si, mas sim está no vínculo geométrico. Então, às vezes, falta o conhecimento aqui nos vínculos geométricos, que são tão importantes quanto as leis de Newton propriamente ditas. Então, os vínculos geométricos, eles são um complemento da nossa resolução de exercício. O que talvez tenha acontecido com você até o dia de hoje é que em muitas questões de dinâmica, você acabou utilizando o vínculo geométrico sem perceber que você utilizou ele, porque às vezes era uma coisa tão simples ou uma coisa talvez tão óbvia que você resolveu todos os exercícios sem precisar do vínculo geométrico, né? Só porque você sempre utilizou os vínculos geométricos. Mesmo sem perceber, você acabou utilizando os vínculos geométricos. Então, o vínculo geométrico ele é imprescindível para a gente, certo? Daí a importância dos vínculos geométricos. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver vários exemplos de vínculo geométrico. A gente vai ver aqui 5 tipos de vínculo geométrico. Então, a gente vai ver vínculos geométricos em polias, né, que é o mais famoso. A gente vai ver vínculo geométrico quando tem contato entre corpos, né? A gente vai ver vínculo geométrico para corpo rígido, né? Vínculo geométrico para corpo rígido. A gente também vai ver vínculo geométrico relacionado com centro de rotação instantânea. E a gente vai ver vínculo geométrico quando um corpo está preso a uma trajetória específica. Ok? Então, quando o corpo está preso a uma trajetória específica, também tem um vínculo geométrico que a gente vai ter que utilizar. E um bônus que eu vou colocar é a aplicação de cálculo, né? A aplicação de cálculo para vínculo geométrico, né? Então,
esse aqui, como que a gente vai utilizar conceitos de cálculo diferencial integral para vínculo geométrico. Mas os 5 primeiros que eu mencionei, polias, quando tem contato, corpo rígido, centro de rotação instantânea e quando está preso a uma trajetória, são os mais importantes aqui nesse caso. Certo? Então, só para finalizar, eu vou dar um exemplo de como a gente às vezes usa o vínculo geométrico sem perceber que a gente usa. É um exemplo bem simples mesmo, bem simplório, mas que todo mundo vai entender que utilizou o vínculo geométrico sem perceber que utilizou, né? Porque é um exemplo tão simples que a gente consegue. Porém, nos casos mais complicados, entender o vínculo geométrico vai ser de suma importância. Beleza? Então vamos supor que a gente tem aqui um corpo A e um corpo B. Esse aqui é o primeiro exemplo, é um exemplo mais simples possível que a gente tem de lei de Newton, né? E tem uma força F atuando aqui entre o corpo A e o corpo B. Vamos dizer que a massa do corpo A vale 10 quilos e a massa do corpo B vale 5 quilos. E a força que foi aplicada é de 30 newtons. Eu quero saber quais são as acelerações, né? Quais são as acelerações dos corpos A e B. Aliás, não quero saber as acelerações, eu quero saber qual que é a força de contato entre A e B, né? Que eu vou chamar de FAB. Então, quanto que vale a força de contato entre A e B? Então, olha só, se a gente for resolver essa questão do jeito mais básico que a gente aprende antes, como que ficaria? A gente resolveria da seguinte forma. Quando a gente for fazer, a gente tem que fazer o diagrama de forças, né? Então, a gente tem que separar o corpo A do corpo B e fazer o diagrama de forças. Então, aqui a gente tem o corpo A, tem uma força F nele e tem a força de contato aqui, FAB, que a gente quer descobrir. Além disso, tem o peso do A e tem a normal, que nesse caso aqui a gente não está interessado em analisar isso, já que a gente está olhando só o movimento na horizontal mesmo, né? A gente não está interessado no movimento na vertical. Mas para o corpo B, eu tenho o peso de B, eu tenho a normal em B e eu tenho a força de contato. Se eu for equacionar essa situação, que todo mundo conhece, né? Então eu ficaria F menos a força de contato para o corpo A, tem que ser a massa do corpo A vezes a aceleração do corpo A. E para o corpo B seria a força de contato, que é igual à massa do corpo B, vezes a aceleração do corpo B. Agora eu vou substituir em cada variável os valores que eu conheço, né? Então, se a gente parar para perceber, nesse exemplo aqui bem simples, só para introduzir como que a gente utiliza vínculo geométrico sem perceber, eu sei que a força vale 30 newtons, e eu sei que a massa do corpo A vale 10 quilogramas, e eu sei que a massa do corpo B vale 5 quilogramas. Eu conheço isso. Se eu substituir na fórmula, eu vou chegar no seguinte sistema. Eu vou chegar no 30 menos força AB, que é igual a 10 vezes a aceleração de A, e a força de contato entre A e B é 5 vezes a aceleração de B. O que acontece? Olha, eu tenho uma equação, duas equações. Eu tenho duas equações. Quantas incógnitas aqui eu tenho? Aqui, o número de incógnitas que eu tenho são 3. Eu tenho a força de contato, né? Eu tenho a força de contato entre A e B. Eu tenho a aceleração do corpo A, que eu não conheço, e eu tenho a aceleração do corpo B, que eu não conheço. Então, eu tenho 3 incógnitas, 3 variáveis aí que eu não conheço, e eu tenho 2 equações. Então, não tem como a gente resolver esse sistema. Então, a lei de Newton, por si só, ela sozinha não consegue resolver esse problema. Ela não consegue resolver nosso problema. Mas você poderia virar para mim e falar assim, não, mas é muito óbvio nesse exercício que a aceleração de A é igual à aceleração de B. E essa aqui é a equação que falta para a gente resolver o problema, né? A equação que eu chamaria de 3. Se eu conheço que a aceleração de A e a de B são iguais, eu consigo resolver o problema. Aí só que eu vou te falar o seguinte, olha, a aceleração de A é igual à aceleração de B, por que elas têm que ser iguais? Né? Não é a lei de Newton que explica que essas acelerações são iguais.
né? Elas são iguais pela maneira que o corpo A interage com o corpo B. E quem explica isso são exatamente os vínculos geométricos, né? Então, aqui, nesse caso, nesse primeiro caso, era muito óbvio que as acelerações de A e B são iguais. Mas em outros casos, em casos mais complicados, não vai ser óbvio qual é a relação entre os corpos. Então, nesse caso aqui, quando você resolve esse tipo de problema, a sua vida inteira você utilizou o vínculo sem perceber que você estava utilizando o vínculo. Então, você nunca sentiu falta do vínculo. Quando você pega casos mais complexos, você vai sentir falta de ter esse conhecimento do vínculo. E muitas das vezes o aluno às vezes olha e pensa, eu não conheci, não aprendi direito lei de Newton, não aprendi mecânica direito. Por quê? Porque às vezes o cara entende bem de lei de Newton, mas ele não entende bem de vínculo geométrico. E aí o defeito dele está aqui. Então, eu só queria... Aqui é só substituir os valores e achar a resposta, né? Da força de A e B, né? A aceleração aqui vai ter que dar 2 metros por segundo quadrado. E a força de contato FAB vai ser de 10 newtons, né? Se fizer a conta, é isso. É uma coisa bem simples, né? Porém, o que eu queria mostrar para você? Que a gente utilizou nesse problema o vínculo geométrico sem perceber que tinha utilizado ele, né? Daí a importância de vínculo geométrico. A gente não consegue descrever como que vários corpos reagem a um sistema de forças só com as leis de Newton. A gente sempre vai precisar de uma equação auxiliar, e essa equação auxiliar ela sempre vem do vínculo geométrico. Daí a importância do vínculo geométrico. O vínculo geométrico ele é tão importante quanto a lei de Newton. Então, por isso que a gente tem que estudar vínculo geométrico, e a gente vai ver nos próximos vídeos cada um desses casos que eu citei acima, ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa introduçãozinha, e a gente se encontra aí nos próximos vídeos aí falando dos vínculos geométricos, ok? Um abraço e até a próxima.